Queridos alunos do UNASP, continuamos agora a nossa segunda classe do tópico O Incomparável Jesus Cristo. O psiquiatra Augusto Cury, em sua obra de análise da inteligência de Cristo, observa que se os grandes inimigos de Jesus, entre eles Marx, Freud e Nietzsche, tivessem tido a oportunidade de conhecer a Cristo como ele teve, se não se tornassem seus amigos, no mínimo, deixariam de ser seus inimigos. Ninguém que realmente houvesse tido um encontro com Cristo deixou de sair sem estar coçando a cabeça, intrigado, estarrecido e desafiado. Não foi por acaso que ele foi hostilizado pelas celebridades religiosas dos seus dias. Para eles, Jesus parecia pouco ortodoxo. Ele elevou-se acima dos ritos, do cerimonialismo exterior, chamando-os de plantas de pura invenção humana. Sistematicamente, Jesus expôs a religião farisaica ao ridículo. Referiu-se aos pretensos santos dos seus dias, como hipócritas, coando mosquitos e engolindo camelos, preocupados com ciscos, enquanto não podiam ver com estacas atravessadas nos seus olhos. Jesus zombou da oração, do jejum e das esmolas praticados para garantir o aplauso dos homens. Para ele, a religião engessada em categorias humanas apenas cria faces desfiguradas, figuras de plástico, marionetes, sem realidade essencial, personagens e não pessoas. Jesus nos surpreende por suas conexões. Ele não se ligou a nenhum partido conhecido da época, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes ou essenos. Não escolheu como discípulos do seu núcleo inicial nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum rabi ou escriba, ninguém do estabelecimento religioso. Este foi o seu libelo, o seu manifesto contra o judaísmo institucional. Jesus abriu as entranhas de um sistema morto, deteriorado, prostituído e corrompido pela justiça própria. Sua forma de guardar o sábado, colocando ênfase na intenção original do mandamento, incomodou o estabelecimento religioso. Sua doutrina de Deus, do arrependimento, da salvação e da graça, estavam em confronto aberto com as ideias do clube teológico da época, preocupados com as futricas do superficialismo religioso. Em sua doutrina do pecado, Jesus elevou a ética humana ao seu limite supremo. Pecado não é apenas aquilo que fazemos, mas também o que deixamos de fazer. E mais ainda, ele colocou ênfase nas motivações humanas. Para ele, motivações falsas envenenam as melhores ações e são reprovadas por aquele que vê o coração. Jesus viu as pessoas de um ângulo inteiramente novo. Ele era especialista em descobrir ouro na lama. Veja os discípulos que ele escolhe. Todos eles seriam reprovados por qualquer departamento de recursos humanos moderno. Analise Pedro, uma personalidade disfuncional que provavelmente seria despedido na primeira semana. Mas Jesus trabalhou cuidadosamente com esse grupo de improváveis. Seus olhos agudos perceberam o que era imperceptível à visão natural. Com esse grupo pouco promissor, Jesus está dizendo a todos nós algo extraordinário. Se posso trabalhar com esses, posso trabalhar com você também. Seus ensinos consistentemente atraíram os não religiosos, os que pertenciam à prateleira de baixo do judaísmo. A razão da ofensa de Jesus aos religiosos é que ele redefiniu e condenou as noções que excluíam as pessoas de Deus. Ele condenou todo o elitismo, toda a bondade seletiva e tudo aquilo que perigosamente torna as pessoas satisfeitas com a justiça própria. Ao associar-se com marginalizados e comer com os pecadores, sendo mesmo acusado de amigo dos pecadores, Jesus esteve nos ensinando que Deus não nos ama porque nós nos arrependemos, mas nós nos arrependemos porque Deus nos ama. Foi ele Deus? Esta é uma questão fundamental em nossa consideração da pessoa de Jesus Cristo. No que Jesus Cristo é diferente dos outros líderes religiosos, porque os nobres de Buda, Maomé e Confúcio não ofendem as pessoas. A razão é que nenhum destes líderes religiosos reivindicou ser Deus. Mas Jesus Cristo o fez, e isto faz toda a diferença entre ele e os demais. Por suas palavras e ações, Jesus identificou-se como alguém muito maior que um profeta ou mestre. Ele
apresentou-se a si mesmo como o único caminho para o relacionamento com Deus, a única fonte de perdão, a única avenida para a salvação. Para muitas pessoas isto pode parecer exclusivista e radical. Isto é o que pensou a maioria dos judeus dos seus dias. Contudo, a questão não é o que nós pensamos, mas aquilo que Jesus realmente é. Jesus Cristo foi o único homem em sanidade que reivindicou ser Deus. C.S. Lewis, o antigo professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, um agnóstico inicial convertido à fé cristã e que se tornou um dos maiores defensores modernos do cristianismo, corretamente escreveu, com lógica que não poderia ser melhorada, desafiando aqueles que aceitam a Jesus como um grande mestre moral, mas não o aceitam como Deus. Lewis observa que isto é precisamente algo que nós não podemos dizer. Porque quem é meramente homem e diz as coisas que Jesus disse, não poderia ser meramente um grande mestre moral? Ele seria um lunático e estaria no mesmo nível do homem que se diz ser um ovo cozido. Ou Jesus foi quem ele afirmou ser, Deus, ou então ele seria um louco, se não algo pior. Então Lewis acrescenta, você pode considerá-lo um tolo, você pode cuspir na sua face e crucificá-lo, mas você pode também cair aos seus pés em adoração e chamá-lo Senhor e Deus. Mas fora com essa noção sem qualquer sentido acerca dele como um grande mestre humano, ele não deixou esta possibilidade aberta para nós, ele não intencionou isto. Jesus claramente ensinou ser ele um em natureza e essência com o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Essas referências certamente indicam que Jesus viu-se a si mesmo como sendo igual a Deus, o Pai. Ele não deixou nenhuma outra opção. Sua reivindicação, portanto, deve ser verdadeira ou falsa. Se sua reivindicação de divindade era falsa, então nós temos duas alternativas possíveis. Ele sabia ser falso ou ele não sabia? Se ele sabia que ao proclamar-se Deus era um engano, isso faria dele um mentiroso. E assim ele não poderia ser um homem bom ou moral. Contudo, tal hipótese não permanece diante da pureza moral de Jesus, revelada em cada uma das suas palavras e obras. A questão é simples. Como poderia um grande mestre moral deliberadamente enganar as pessoas, precisamente no ponto mais importante dos seus ensinos, a sua identidade? Assim, se nós não podemos conceber que Jesus tenha sido um enganador, um mentiroso, a outra alternativa seria crer que realmente ele não tinha consciência do que dizia. Afinal, é possível uma pessoa ser sincera e, ao mesmo tempo, estar sinceramente enganada. Contudo, devemos lembrar que para alguém julgar-se Deus em uma cultura feroz e radicalmente monoteísta e ainda dizer aos outros que o destino eterno delas dependia da fé nele, não pode ser considerado como uma fantasia inocente, mas a ação de uma pessoa em completo estado de insanidade. Mas foi Jesus esse tipo de pessoa? Alguém que pensa ser Deus? Soa como alguém hoje em estado de demência, crendo ser Napoleão ou Alexandre, mas em Jesus nós não encontramos esse tipo de anormalidade ou desequilíbrio. Sua compostura, suas respostas, seus ensinos, certamente o haveriam de trair, fosse ele um insano. À luz das outras coisas que nós sabemos a respeito de Jesus, é impossível imaginar que ele fosse alguém mentalmente perturbado. Como Clark Pinnock, um teólogo canadense, observa, o brilho e a profundidade dos seus ensinos apenas apoiam a possibilidade do seu absoluto equilíbrio mental. Pudéssemos nós ter tal sanidade. Poderia um desequilibrado mental produzir algo em sabedoria e profundidade inigualáveis, como o Sermão da Montanha, que por quase 2000 anos tem sido uma fonte de inspiração, de conforto e de guia para homens e mulheres em todas as épocas? Poderia tal intelecto, claro como um céu de primavera, puro como o ar das montanhas, agudo e penetrante como uma espada, rigorosamente lógico e vigoroso, ser identificado como uma mente enferma? Absoluta impossibilidade. Jesus
não apenas disse ser Deus, mas agiu como tal, sobretudo perdoando pecados. Que evidência podemos mencionar em favor da sua divindade? Ele é autoexistente e eterno. Ele é onisciente, onipresente. Em seu confronto com Satanás no deserto, ele disse, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4, verso 10. E, no entanto, ele livremente aceitou o culto e a adoração. João 20, 28. Que evidências Jesus oferece de que ele é verdadeiro Deus, manifestado em forma humana? Primeiro, houve a prova da sua vida perfeita. Segundo, houve a evidência do seu poder, poder que apenas Deus tem. Terceiro, houve a evidência das profecias que se cumpriram nele, incontáveis detalhes da sua vida, preditos pelos profetas, alguns deles tendo vivido mais de 700 anos antes de Cristo. Em cada aspecto, estas profecias se cumpriram nele com exata precisão. Em quarto lugar, houve a prova da sua ressurreição, da morte. Os fundadores de outras religiões não cristãs do mundo viveram, morreram e continuam mortos. Jesus Cristo está vivo. Sua ressurreição é um fato. Sua tumba está vazia. E a maior evidência disto foi o que aconteceu com seus discípulos, a transformação deles e a própria existência da igreja. Finalmente, há a prova das vidas transformadas por Jesus Cristo. Educação e cultura podem alisar as arestas ásperas do egoísmo humano, mas apenas Cristo, o divino Filho de Deus, tem o poder para transformar o coração humano. Apenas Cristo pode trazer libertação plena, a verdadeira liberdade. Em Cristo aprendemos que Deus não esteve satisfeito em permanecer distante e afastado, limitando-se a aconselhar-nos sobre o que é bom, justo, verdadeiro e puro. Ele cruzou o abismo, penetrou nas nossas trevas e encarnou-se entre nós. A bondade, a justiça e a verdade, a pureza, encarnaram-se em forma humana. Aquele que disse ser necessário nascer de novo, tornou-se responsável em oferecer a todos os que o buscam poder para esta experiência sobrenatural. Os que o buscam podem se tornar novas criaturas, participarem de vida abundante. Ele cobrirá os que vêm a ele com sua justiça e os aceitará como membros da família celestial e um cidadão do reino perfeito que ele em breve há de estabelecer.